Olá pessoal, aqui é o Carley aqui, mais um vídeo aí sobre transporte rodoviário de cargas. Hoje o assunto é Fórum de Transporte Rodoviário, 35º Fórum de Transporte Rodoviário que aconteceu em Brasília nos dias 4 e 5, né, agora de dezembro, semana passada, né? O fórum, para quem não é ligado muito, ele acontece há muito tempo, é para discutir problemas e assuntos relacionados ao transporte rodoviário de carga a nível de ministério. Então, o Ministério da Infraestrutura, ele coordena, ele que é o grande organizador do fórum, traz os assuntos, né? E coloca lá, e tem algumas coisas em discussão. A mais é a apresentação, né? A apresentação dos assuntos, de que pé que tá as coisas, né? E solicita contribuição dos participantes. Então lá estão os autônomos, estão as transportadoras, estão os embarcadores, está o governo, as agências do governo, né? E praticamente as entidades representativas do segmento de transporte rodoviário. Eu vou falar um pouquinho aqui. Quem fez a abertura foi o ministro Tarcísio. Eu anotei algumas coisas aqui para mim não esquecer, né? O que a gente reparou no fórum do 34º, né? E tem se consolidado nesse 35º. São mudanças bem sutis, mas a gente sempre teve um palco de reclamação. Fórum não era um fórum, era um palco de reclamação. Todo mundo reclamava. Eu não vou botar só nos autônomos, né? Todo mundo reclamava. Os transportadores, os embarcadores, todo mundo ia lá e reclamava. Era como assim um grande local de choro, né? Então todo mundo se vitimizava, se reclamava. No passado, no fórum passado, faz 2 meses, e nesse houve uma pequena mudança já, né? Há reclamações sim, mas são mais pontuais. E o governo também começou a entender algumas questões que ele fazia, que gerava também essas reclamações. No 34º, né, o governo já foi um pouco mais claro e mais duro, né, e nesse agora segue a mesma linha. E isso provocou uma mudança dos participantes, né? Então eu vou colocar para vocês aqui um pouco da fala do ministro, né? Que o ministro Tarcísio, ele que abriu o fórum, né? Algumas coisas que eu anotei aqui que ele comentou lá. Ele já percebeu, a equipe toda, né? Já perceberam que não adianta ficar prometendo um monte de coisas quando quem tem que fazer é iniciativa privada. Né? Não adianta dizer que os embarcadores vão contratar os autônomos. Não adianta dizer que as transportadoras de agenciamento vão contratar os autônomos. Se isso não tiver condições do mercado fazer essa contratação. Né? É muito caro. Eles começaram a entender que o poder do governo é restrito. E assim deve ser, senão é comunismo. Né? Não é um país capitalista e liberal como o Brasil, que o governo quer impor. Como já aconteceu, o governo dizendo que ia lá nos embarcadores, pedir para eles contratar mais. O que aconteceu? O contrário. Mas não porque os caras estavam de birra, é porque é muito caro, é muito difícil. Tem uma série de coisas que o governo começou a entender que causa dificuldade na contratação em relação aos autônomos, CPF, não os transportadores CNPJ, mesmo com um caminhão, o CPF, né? Então ele já deu essa dica que o governo vai conseguir fazer tudo, principalmente o Ministério da Infraestrutura. Tem coisas que é do Ministério da Economia, tem coisas que é da Casa Civil, né? Começaram a botar esse discurso em prática. Falaram, o que a gente consegue fazer são essas coisas, a gente consegue pedir, né? Mas o mercado é soberano, né? E isso o pessoal começou a entender. Né? Que é uma coisa que a gente vem batendo já desde o começo, não entendendo como um governo que se diz liberal queria fazer coisas comunistas, que é o governo interferir. Né? Porque é bonito? O discurso é bonito, a prática não funciona, mas enfim, o governo começou a entender isso e começou a se preocupar com uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, é o futuro do mercado de transporte rodoviário. Né? Há um desejo lá atrás de se atender todo mundo.
do transporte rodoviário e começou a fazer ferrovias, incentivar ferrovias. A ferrovia tira o caminhão do mercado. Isso é um fato. Agora, há um discurso de falar, gente, tem que olhar para o futuro, ver quais são as possibilidades e as alternativas do futuro. Parabéns, muito bem, é isso mesmo. A gente, como transportador, todo mundo como transportador, interessa se é autônomo, pequena empresa, grande empresa, tem que olhar para essa questão do futuro do transporte, porque a matriz está sendo mudada. Não vai ter o volume que o governo, ou o ministro, ou o ministério querem, né? Mas por questões muito de geografia, por questões alheias à vontade. Porque tem coisas que a gente quer fazer, mas não dá para fazer. Não é porque a gente quer que as coisas aconteçam. Então, é importante o transportador olhar para o que está acontecendo, sim. Foi um alerta do ministro, né? Quem entendeu já vai ficar esperto aí com a maneira de conduzir o seu negócio. Não importa se você tem um caminhão ou 1000, né? O seu negócio é o transporte. Então você tem que prestar atenção nesse novo modelo que está sendo implantado e que isso vai impactar diretamente ali na frente, né? Se posicionou bastante preocupado em relação ao marco regulatório de transporte, a gente também. A gente é contra o texto atual, contra muita coisa que foi implementada e numa postura até um pouco não conciliatória, vamos dizer assim, a gente acha que deve extinguir esse e começar tudo de novo, né? O texto, a gente não considera que ele tenha salvação, né? Vai ter muita mudança, depois vai para a Câmara e pode voltar ao texto antigo, que é muito ruim. O senador Luiz Carlos está melhorando, mas acho que a quantidade de mudança que tem que fazer é muito grande e isso é muito perigoso, né? O governo tem feito algumas... isso tudo são falas do ministro, né? Posição dele. A questão da mudança, do abandono do texto é nosso, né? Tá bom? Outra questão que a gente nota que o governo às vezes fica um pouco incomodado são as alternativas com pouca adesão, né? O governo vem se preocupando com o PPD, que é uma coisa promotorista, não é autônoma, é promotorista, né? Ponto parada de descanso. Então está andando lento, mas está andando. Não é um negócio tão fácil também, tão simples. Fazer simples, né? Porque tudo que é simples não existe, né? É uma coisa complicada e isso está andando. Vai ter algumas novidades aí, mas é difícil conciliar um programa para beneficiar o motorista, para ele ter um lugar para descansar, sendo de graça, né? Então, quem vai investir? O governo não tem grana, né, para investir. Nos próximos contratos de rodovia, provavelmente isso vai ser colocado, né? Mas aí o usuário paga, né? Então é complicado. O cartão caminhoneiro da Petrobras, pouca adesão, né? Baixam lá, mas não utilizam. MEI caminhoneiro é uma coisa que dificilmente vai dar certo, né? Porque as realidades são diferentes, né? Vai sair uma nova resolução para a CIOT, para as IPFs, para o meio de pagamento eletrônico de frete, né? Vai sair, diz que o decreto já está pronto do DTE, né? Então pronto para ir para a Câmara, para se colocar o decreto e depois a Câmara avaliar se vira lei, né? Então essas questões todas o ministro vem pontuando e é uma coisa que faz uma mudança na postura até do Ministério. Então não é mais uma questão de ajudar todo mundo, de se querer resolver todas as questões, né? Mas ser mais um mediador e no que for possível e pertinente ao Ministério da Infraestrutura se fazer, né? Que é essas questões de dar alternativa. Mas também a pouca adesão das categorias, né, em algumas questões que eram cruciais e acabou virando... Eu não vou dizer um mico, mas um programa sem sucesso por enquanto. Talvez isso melhore para frente, né? E aí houve questões lá de roubo de carga, questões do Denatran, de licenciamento de caminhão de 91 toneladas, que está em discussão, mudança no excesso de peso
né, na tolerância, né, do excesso de peso, que foi mudar de 7,5% para 10% e provavelmente isso vá para 12,5%. A tolerância, né, não é que muda a categoria, o peso bruto continua o mesmo, a tolerância para multar, né, para 12,5%. Então, essas questões foram tratadas. A tabela de frete, né, ou piso mínimo, né, é a mesma coisa, né, ela vai sofrer mudanças na forma do cálculo, eu acho que está ficando bem afinado, né, a gente percebe que os valores que está dando são muito próximos ao custo que a gente tem, pelo menos as transportadoras que a gente tem consultado aí. Então, eu acho que essa metodologia da Exalc está chegando bem perto da realidade, só que aí estão aumentando muitas categorias, né? Aumentam muito, porque são muito diferentes, né? Mas são questões bastante importantes. Dia 20 de janeiro, até o dia 20 de janeiro, se tem a questão para o governo colocar o ciclo 2, né? Novos valores da tabela de frete calculados pela Exalc. Né? Então, o que está valendo é a antiga, lá que o pessoal chama de tabela da morte, os valores ficaram bastante baixos. Essa já vai sair com várias correções, acho que está ficando muito próximo e pode funcionar. Só que aí tem o problema do STF. O STF não julgou, não sabe se é inconstitucional, a gente não sabe, eles provavelmente já saibam o que é. Né? Mas não teve nenhum julgamento, isso deve sair aí. O pessoal acha que até março, não sei. Né? Acha que em março se resolve essa questão, mas como se trata de STF, de justiça, a gente nunca sabe antecipadamente. Né? Então, sobre o fórum, aí teve mais assuntos assim. Foi lançado um programa Rodo Vida. Ministério, as agências reguladoras, PRF, as entidades, a gente participando, né? Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou tratar disso numa próxima oportunidade, que é um programa bem legal aí, para o segmento poder interagir e ajudar também em questões sociais. Aí. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.